Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro podcast do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Pernambuco. Nesse mês de janeiro, nós vamos falar sobre controle social. O Sistema Único de Saúde é uma das maiores políticas públicas de inclusão social do mundo, presente em todos os municípios do território nacional. O SUS se sustenta em pilares fundamentais e um deles é a participação social, garantida pela Constituição Federal e pela Lei número 8.142 de 1990. O controle social assegura que a população participe das decisões, acompanhe e fiscalize as políticas públicas de saúde, fortalecendo a democracia e a gestão pública. Estamos retomando os podcasts do COSEMES Pernambuco, agora em 2026, e este é o primeiro episódio deste ano. Um espaço de diálogo qualificado, reunindo gestores, conselheiros e lideranças que constroem o SUS diariamente nos territórios ao longo do estado de Pernambuco. E para abrilhantar esse nosso terceiro episódio, agora em janeiro, para falar sobre controle social, estamos trazendo 3 convidados de peso, de grande relevância e importância no estado de Pernambuco. Estamos com Sócrates Bezerra e Sérgio Pereira, Sócrates Bezerra de Ibirajuba e Sérgio Pereira de Barra de Guabiraba, que são os representantes do COSEMES Pernambuco no Conselho Estadual de Saúde. E trazemos também Mãe Fátima, que é a atual vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Então estamos aqui muito bem representados para falar sobre o controle social e eu queria pedir que cada um de vocês se apresentasse, fizesse uma breve apresentação e breves considerações. Vamos começar com Sócrates? Sócrates Bezerra, do município de Ibirajuba, conselheiro estadual de saúde, representando o COSEMES Pernambuco. Sérgio Pereira, do município de Barra de Guabiraba, representando o COSEMES como suplente no nosso Conselho Estadual de Saúde. Mãe Fátima, mulher negra, candomblecista de periferia, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, segmento usuário. Bom, então a gente vê que trouxemos aqui, acertamos, escolhemos a dedo e acertamos em cheio para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, leve e descontraído, para falar sobre controle social e toda a sua importância para o Sistema Único de Saúde. Bom, vamos começar aqui por Sócrates. Sócrates, como é que você avalia o papel do controle social na construção e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, especialmente a partir da sua atuação na gestão municipal como conselheiro estadual de saúde? Bom, essa construção do controle social, ela se deu através da realização da Conferência Municipal de Saúde. Se a gente não tivesse na 8ª Conferência Nacional de Saúde, nada disso estava acontecendo. Então, acho que para tudo isso ter acontecido, teve que se fazer a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E esse fortalecimento do controle social vem através dos conselhos municipais de saúde, através da realização das conferências municipais nos seus municípios. Se isso não acontecer no seu território, no seu município, não se faz controle social no município. Então, eu acredito que a realização dos fóruns, das conferências municipais, ela fortalece todo o controle social, tanto a nível municipal como a nível estadual. A gente vê, que esses espaços coletivos são muito importantes e são deles que nascem, que surgem todas essas características da democratização do próprio Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, de alta relevância. E aí eu sigo com o Sérgio. Sérgio, na prática da gestão municipal, de que forma o controle social contribui para as decisões mais alinhadas às necessidades reais da população? Primeiro, enquanto gestor municipal de saúde, agradecer à presidência do COSEMES pela indicação e agradecer ao Conselho Estadual pelo acolhimento de nós representantes de secretários. Porque hoje um gestor municipal de saúde de município de pequeno porte, que ele esteja lá na ponta, é fundamental não só ter o controle social como base da saúde pública de qualidade, mas fortalecer as políticas públicas através do controle social. Município forte é que é onde existe um conselho forte, onde a gestão municipal dá as condições para que o conselho
juntamente com o secretário, faça a diferença na vida do usuário do SUS em seu município. E as políticas que tão bem falou meu companheiro Sócrates aqui, do fortalecimento através da Conferência Municipal de Saúde, envolve aos municípios pequenos de uma forma com representação popular. Está aqui a mãe Fátima, nossa vice-presidente, que tem uma representação muito forte, e nós que estamos no município temos que envolver Estado, município e COSEMS através da sua presidência nesse momento tão oportuno. Por isso que eu digo que o controle social na gestão pública ele é de fundamental importância há vários anos nesses momentos que nós vivenciamos. É muito bem apontado, né? E a gente percebe que com a levada do tempo, a gente vem, e principalmente aqui no estado de Pernambuco, que é um estado que tem um protagonismo muito grande no Sistema Único de Saúde e que também é protagonista na questão da democratização, da participação social. A gente sempre vem encabeçando, né, essa tendência em território nacional, onde a gente tem as representações no Conselho Nacional de Saúde, tanto em comissões. Sócrates faz parte de comissões do Conselho Nacional de Saúde. Eu estou, enquanto Conselheiro Nacional de Saúde, na representação do CONASEMES. A gente tem uma participação ativa, né, o COSEMS Pernambuco, gestores municipais de saúde, dentro do Conselho Estadual de Saúde, e a gente faz questão de ter, né, esses apontamentos necessários e esse alinhamento, essa conjuntura junto do controle social e esse fortalecimento também da base, né, através dos conselhos municipais de saúde, onde a gente vem buscando fazer um trabalho ininterrupto frente aos municípios para passando toda a importância, né, de se ter a participação da sociedade na construção e fiscalização das políticas públicas e dos encaminhamentos, né, das secretarias municipais de saúde e o fortalecimento também dos conselhos locais, né, que é muito importante, porque aí a gente vai descentralizando o máximo possível e favorecendo e fortalecendo a própria participação popular. E aí eu já entro agora com a mãe Fátima para a primeira participação dela aqui no podcast. Qual é a importância do controle social para garantir que o SUS continue sendo uma política pública democrática e inclusiva? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, estar participando desse podcast, que para mim é de grande relevância, principalmente com parceiros assim, e esse convite de Elídio assim, foi de suma importância, principalmente para mim, quanto mulher negra e por estar, né, quanto vice-presidente do Conselho Estadual. A importância é a gente ter essa parceria e montar estratégias que a gente sabe que vai favorecer a sociedade civil. Porque quem está no território, e vocês sabem muito bem disso, Serginho e Sócrates, a gente que está no território, a gente consegue avaliar e sentir a fragilidade daquele povo, né? E fortalecer através dos questionamentos, das angústias de quem está no território, fortalecer o controle social dessa forma. E eu vou sempre repetir, essa parceria, sabe? Esse companheirismo, esse respeito da gestão, trabalhador e usuário. Porque isso sim fortalece o controle social. Isso dá nome, dá voz a essas pessoas que estão nos seus territórios e que por muitas vezes não são ouvidas. Perfeito, perfeito. Isso é isso que eu acho muito bonito no Sistema Único de Saúde, né? Essa troca de experiências, troca de realidades. E a gente tem a sorte de ter a inclusão disso tudo dentro da legislação, né? Porque enquanto era só a ideia, né, havia muitas forças que ainda há, a gente tendo legislação vigente, né, que deve ser seguida, a gente ainda tem muita resistência, e o que não é interessante, mas com a gente tendo, né, a questão da legislação, desse amarro necessário, a gente realmente faz com que tenha essa participação necessária. Enfim, isso aí é muito, muito relevante, de extrema importância em todos os níveis, né? Não só no nível dos municípios, mas dos estados e em nível nacional também. E, presidente, fazendo um adendo à mãe Fátima, veja a importância de uma mulher negra da periferia. Se não fosse o controle social, ela não estaria aqui conosco, debatendo essas políticas públicas para o Brasil, para os municípios
e para a sua cidade sede, que é a capital pernambucana, Recife. E o Conselho Estadual hoje de Pernambuco está muito bem representado pelo usuário, que é ela nesse caso, e o nosso presidente Lindenberg, que está aí à frente do Conselho, de uma forma muito democrática, que foi eleito democraticamente em um grande consenso, onde eu tive a oportunidade dada pelo senhor através dos 183 municípios para representar o COSEMES, e vi e estou aprendendo cada dia mais que é a gente que faz gestão pública, a gente tem que fazer com responsabilidade, procurando ouvir a base. Parabéns, mãe Fátima, pelo grande trabalho. E eu ainda vou pegar, se vocês me permitem, uma carona na sua fala. Eu costumo dizer assim para os meus, quando eu falo os meus, assim, os povos de terreiro, sabe, Elídio? Que não é ficar no quintal da sua casa. Isso. Se eu tenho que reivindicar, eu tenho que ocupar esses espaços. Perfeito. E esses espaços são de suma importância para a gente. Então, se eu quero saber se aquela política realmente ela está acontecendo, eu tenho que ocupar esses espaços que pertencem. Eu sempre vou frisar isso, sabe? Não só os usuários, mas se a gente consegue manter esse respeito, esse alinhamento, gente, a gente só tem a fortalecer. Todos ganham, né? Porque eu tenho pessoas assim que dizem assim, mas mãe Fátima, eu não quero estar no meio da política. Eu disse, meu amor, não é política. Você tem que estar nos movimentos para saber das políticas afirmativas que vão, de fato, funcionar e fortalecer a sociedade civil como um todo, né? Quando a mãe Fátima falou uma questão importante, e para mim, né, enquanto preceito, o que é política para mim? É a arte de agregar pessoas e ideias. Parabéns. E eu acredito nisso fielmente, é nisso que eu sigo. Isso. E é nisso que a gente vem tentando imprimir frente ao COSEMES Pernambuco hoje. A arte de agregar pessoas e ideias. Eu vou seguindo aqui com a mãe Fátima. Mãe Fátima, quais são hoje os principais desafios, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, que os conselhos de saúde, de formato geral, eles enfrentam para exercer plenamente o seu papel deliberativo e de fiscalização? Desafio, eu não sei se eu diria desafio. Nesses movimentos, né, desses encontros que eu participo, há questionamentos de usuários. Poxa, mãe Fátima, a gente quer fazer parte dos conselhos, mas existe uma questão de você tem que ter CNPJ. E a gente sabe que tem grupos atuantes, sabe, gente, que não tem. E a gente sabe o custo que é um CNPJ. Eu tenho uma Afoxé e sei que existem aquelas certidões, que no caso para a gente são 8 certidões, contando com o CNPJ, né? E eu sei a dificuldade que eles têm. Então, para essas pessoas, de que forma o conselho perde? Porque se eu não tenho a totalidade daqueles movimentos, o conselho perde, Lídia. Tanto o municipal quanto o próprio estadual, ele perde. Porque são pessoas que contribuem. Se o SUS está aí, que algumas pessoas dizem assim, o SUS está na UTI. Eu não vejo como o SUS está na UTI, que eu já ouvi isso. Eu não vejo, sabe? Eu vejo que ele está no processo de fortalecimento. É diferente. Então, se eu consigo agregar mais movimentos, mais povo, eu acho que a gente tem que pensar numa estratégia de facilitar isso aí, sabe? Para outros movimentos completarem, sabe? Agregar. Eu não gosto muito dessa palavra somar, não. Eu gosto de agregar. Agregar. Então, para mim, o desafio está sendo esse. Para que a gente possa, de fato, se fortalecer muito mais. Em relação, vamos dizer assim, internamente, não. Você pediu sinceridade, eu gosto muito disso. Sim. Sabe? Eu acho que a gente aprende o autorrespeito humano quando eu consigo olhar nos olhos de Sócrates, de Sérgio e nos seus olhos e dizer o que realmente eu penso. Porque a construção ela é baseada nas divergências, é minha opinião. Porque você pode ter uma opinião e eu não concordar, mas eu super apoiar se eu souber que aquilo realmente vai atuar de forma positiva, né? Então, assim, internamente, hoje, Elídio, eu estou sendo sincera, eu não vejo, mas há 2 anos atrás, mãe Fátima, aí teria, porque eu estou vendo uma parceria do COSEMES que no passado eu não tive. Sim. Tu tá entendendo? Então, assim, tá de parabéns. De parabéns mesmo. Eu estou dizendo assim, por respeito à minha ancestralidade,
Você está mostrando que realmente existe esse respeito, realmente existe esse interesse de fortalecer o controle social, de trazer. Você mostra um lado humano que é necessário. Porque a gente não pode só agir de forma só pela razão. Eu acho que tem que haver o equilíbrio dos dois, razão e coração. Porque tudo dá certo. E se há esse interesse dele, esse podcast é tudo, gente. Quantas pessoas vão estar ouvindo a gente? De que forma a gente vai estar contribuindo? De várias formas. Porque isso pode chegar a, de repente, rodar a chave para alguém, né? E a gente está nesse trabalho de justamente fortalecer esse controle. Então, para mim, aonde eu lhe ver, eu vou lhe parabenizar e os meninos, porque são duas fortalezas que estão no SES. Isso. E que vai levar as minhas inquietações a de Gutenberg, de todo o colegiado. Quando eu lhe encontrei em Pojuca, eu disse o que é você? Que bom, estou te conhecendo e a gente precisa conversar. Isso. E aqui essa rodada de conversa já está sendo um fortalecimento para o próprio Conselho Estadual de Saúde. Porque eu enxergo dessa forma. É muito importante a gente sempre estar frisando, a gente está num momento, numa conjuntura, onde tivemos muita sorte de apontar, escolher a fino dedo, né, as nossas representações no Conselho Estadual de Saúde. Eu já fui do Conselho Estadual de Saúde e eu sei da importância e da relevância, né, que o controle social tem para a construção do Sistema Único de Saúde. E não só eu delimito para a minha pessoa, mas hoje a gente vem numa leva de gestores do estado de Pernambuco, né, em todo o território do estado de Pernambuco, que tem essa consciência. Tem essa consciência porque o controle social, ele vem a ajudar. E quando o gestor ele tem essa clareza de ideia de que é necessário a gente ter a participação social na construção, né, no próprio auxílio da condução ali do dia a dia. Porque ali você não está numa característica só de vou dividir responsabilidade. A característica é você conseguir visualizar e vislumbrar realmente o que é a população, e a gente como gestor tem esse papel. O que a população na ponta está precisando para a gente poder estar movimentando a gestão pública municipal de saúde. E assim, dentro dessa perspectiva, eu acredito que foi muito bem falado sobre a questão do CNPJ. Talvez, na conjuntura do Conselho Estadual e do Conselho Nacional, que tem uma abrangência mais condensada, mais densa, talvez seja um pouco menos simples, mas talvez a gente pode, a partir de agora, já tirar vislumbrar possibilidades, porque os Conselhos Municipais de Saúde têm suas autonomias, né, administrativas. Cada conselho municipal tem suas autonomias. E por que não, dentro da própria legislação municipal, que abrange o Conselho Municipal de Saúde, a gente pode pensar e também ver com o jurídico, etc., se há possibilidade da gente estar abrindo a participação, não somente... porque, assim, a gente sabe que a gente precisa da sociedade civil organizada, mas até que ponto é necessário se ter uma formalização de um CNPJ para poder ser considerado como sociedade civil organizada. Então, isso aí já é uma deixa para a gente poder já estar levando isso para as gestões municipais. E lhe agradeço muito, porque essas queixas eu vi muito, sabe, Sócrates, nas conferências. Isso. Eu vou passar aqui para Sérgio. Ô, Sérgio, do ponto de vista do gestor, quais são os maiores desafios para manter um diálogo permanente e produtivo com os conselhos de saúde? Vejam, primeiro, quando você tem uma administração municipal que ela dialoga com a gestão, os resultados começam a acontecer. É composto o conselho por diversos segmentos. E ativamente esses segmentos têm que interagir. Isso. Conselho, secretário e gestão municipal. Porque nós temos que trilhar em conjunto, como bem disse a mãe Fátima, em relação à política, não só a política pública de saúde, como a política partidária. Porque governos fortes são aqueles que investem ativamente na gestão pública de qualidade, que investem em saúde pública de qualidade. E são governos democráticos,
que têm acesso à sua acessibilidade para que nós, conselheiros municipais, nós, conselheiros estaduais, nós que fazemos parte dessa luta diária, do dia a dia, interaja com os gestores do seu município. E a formação desse conselho, presidente, ela se dá através desses segmentos. Mas ela só vai ter êxito se eles mesmos, como a mãe Fátima disse, interagirem conosco. Se eles participarem ativamente e efetivamente das reuniões que são mensalmente dentro dos seus municípios, para que dentro daquele diálogo nasçam propostas, nasçam ações efetivamente para que o poder público, tanto do município, execute as sugestões que são dadas, mãe Fátima, através do conselho. Porque secretários de saúde, ele tem que estar lá na ponta do município para ouvir a população. E muitas vezes a população não chega ao secretário, mas chega através do Conselho Municipal de Saúde. Por isso eu quero fazer uma referência ao nosso Conselho Municipal de Saúde, lá de Barra de Guabiraba, onde temos uma composição muito produtiva, onde a atual presidenta ela trabalha efetivamente, mãe Fátima, com os usuários, com as pessoas, participa efetivamente. Todo mês nós temos reuniões, onde essas reuniões são debatidos na atenção primária, na vigilância sanitária, com todas as coordenações, onde eles apresentam os avanços que nós tivemos na gestão durante o período que nós estamos à frente dessa secretaria. E são através desse ponto, presidente, que chegamos a grandes resultados. Vou repetir mais uma vez. Governo democrático traz resultados positivamente. E nós estamos vendo hoje no Brasil, onde se tem um governo democrático, que a saúde pública tem melhorado muito. E são através de nós, secretários municipais, que os secretários estaduais levam a Brasília todas as nossas demandas para que esse debate chegue lá na ponta através do Conselho, porque o Conselho envia para o secretário passa para o COSEMES interage com o governo, com a Secretária de Estado, e essas ideias nascem e surgem fluxos positivos. Por isso que me sinto muito orgulhoso em dizer que o nosso Conselho, meu amigo Sócrates, lá, funciona efetivamente, e queremos fazer essa política forte no COSEMES, para que o COSEMES se fortaleça cada vez mais de uma forma democrática, como é a sua gestão, que o senhor tem abrido espaço, que o senhor tem feito diferença. Foi dito aqui por uma usuária que está aí na luta todos os dias, que faz a diferença. Parabenizar o senhor também e dizer que nós estamos fortes na gestão pública junto do Conselho Municipal. Eu deixei para anunciar aqui nesse podcast. Eu achei bem pertinente que a gente vai estar no COSEMES, mãe Fátima, criando para poder estar incentivando o fortalecimento do controle social na perspectiva da gestão municipal. A gente vai estar criando dentro do COSEMES um núcleo específico do controle social. Vocês ainda não estavam sabendo, mas já fiquem sabendo. E esse núcleo específico ele não vai ser composto necessariamente pelo titular e suplente das representações do COSEMES no Conselho Estadual, não. Vai ser um núcleo que ele vai tratar da questão do acolhimento de demandas de dos controles sociais provenientes dos municípios. Isso é muito importante, é interessante. Eu fiquei pensando e, até onde eu sei, também uma novidade em nível nacional, um COSEMES que vai estar abrindo um núcleo para absorver demandas sobre controle social, sobre a participação popular. Isso aí é muito importante e eu já estou avisando, vocês dois são os dois representantes do COSEMES no Conselho Estadual de Saúde e vocês vão estar diretamente envolvidos nesse núcleo que a gente vai estar abrindo. Ok? Presidente, só para completar e dizer que o maior desafio de um gestor municipal é manter o controle social, é manter o Conselho Municipal de Saúde ativo. Isso. Porque o secretário fica forte. Que são através das decisões do Conselho Municipal de Saúde, o secretário está amparado perante a lei. E tendo um conselho ativo, nós estamos seguindo certo. É um dos maiores desafios de nós gestores municipais. E eu ainda vou um pouco mais além, amparados pela legislação e amparados principalmente pelos usuários e pelo controle social. Usuários, trabalhadores, pelas três instâncias que compõem o controle social no Sistema Único de Saúde. E antes de passar, eu vou fazer mais uma intervenção com Sócrates, mas eu já peço o apoio irrestrito e participação assídua e continuada
sempre que possível, do Conselho Estadual de Saúde nesse núcleo que vai ser criado. Com certeza. Porque a gente não vai fazer uma movimentação voltada apenas para as representações municipais. Porque o Conselho Estadual de Saúde, para ser Conselho Estadual de Saúde, ele precisa ter a conjuntura das representações municipais que culminam na representação estadual. Então, vocês já, de pronto, estão convidados a estarem fazendo essa participação ativa dentro do nosso núcleo do controle social que o COSEMES vai estar inserindo no seu contexto. E, Sócrates, na sua avaliação, quais são os obstáculos que ainda dificultam a participação social a participação efetiva da sociedade nos espaços de controle social? Bom, né? Todo mundo sabe que os conselhos municipais de saúde ele tem suas representações. Isso. 50% dos usuários, 25% dos trabalhadores e 25% gestores. Mãe Fátima falou uma situação de CNPJ, né? A gente nos municípios, a gente também passa por isso, né? Muitas vezes as instituições não querem participar nos conselhos municipais, mas não tem o CNPJ. Eu acho que é a falta desse CNPJ para que eles participem. Por quê? Para se ter uma efetivação do controle social, tem que ter essa participação das entidades. Isso. Se não tiver a participação, a gente não tem controle social. Uma gestão ativa, ela só é boa se tiver de mãos dadas com o controle social. Se não estiver juntos, a gestão não anda. Então, eu acho que o maior desafio é isso. Não, perfeito, perfeito. E continuando, Sócrates, me diz uma coisa. O que você pode destacar na atuação do controle social em Pernambuco que pode estar fortalecendo o processo? O que o COSEMES ele pode estar, você pode destacar dentro da participação do COSEMES, o que ele pode estar fortalecendo nesse processo de ascensão do controle social no território de Pernambuco? O COSEMES agora. Mãe Fátima, ela já disse tudo, né? Eu acho que o COSEMES ele está fortalecendo muito o controle social. Né? Quando a gente chegou no Conselho Estadual, alguns conselheiros viam o COSEMES de outra forma. E hoje não. Hoje o COSEMES, os conselheiros estaduais veem o COSEMES como uma mãe amiga, um parceiro. É como a gente sempre diz nas reuniões, né? O COSEMES está ali para ajudar todos os municípios. Então, todas as demandas que chegam lá no Conselho Estadual, nós representando o COSEMES lá, no Conselho Estadual, já diz: podem contar com o COSEMES, porque a gente passa para todos os secretários municipais de saúde. Foi como eu disse. Se não tiver uma gestão unida com o controle social, não anda. Então, assim, eu acredito que é uma avaliação que até o meu amigo aqui, conselheiro e Mãe Fátima, já deixou bem claro, antes de você fazer essa pergunta, eu acho que a atuação do COSEMES no controle social hoje, dentro do Conselho Estadual, ela é vista de outra maneira. Ela está unida. É um ajudando o outro, é um ajudando o usuário, o trabalhador, o gestor. Então, os três juntos, eles estão fazendo um controle social diferente. E o COSEMES agarrou com unhas e dentes nesse controle social. E essa novidade que você deu a gente, o núcleo do controle social, vai fortalecer mais ainda essa luta. COSEMES, Conselho Estadual de Saúde, e pode ter certeza que vai ser um projeto piloto a nível do Conselho Nacional de Saúde. Exatamente. Eu vou já puxar o gancho aqui e vou... Sérgio, diz uma coisa, dentro dessa perspectiva que a gente falou do COSEMES, o que é que você pode destacar, assim, Sócrates ele já passou, né, a questão do próprio entendimento que se tem, que o COSEMES ele é um órgão de representação do gestor, de gestão, mas a gente tem sim que estar imprimindo a característica e a realidade de que a gente não está para defender gestão. A gente está para defender o Sistema Único de Saúde. A gente está integrado no controle social. E para complementar essa questão da função, participação do COSEMES, o que você pode falar dentro dessa realidade de mudança situacional que está sendo notada, né, de que o COSEMES ele vem com nível de participação dentro do controle social? O que você pode estar falando mais
sobre essas mudanças que estão acontecendo, ainda mais porque eu já acuso no bom sentido essas mudanças que estão acontecendo e coloco enquanto protagonistas vocês dois que estão retomando com mais força essa participação do COSEMES no Conselho Estadual de Saúde, falando sobre a participação social na conjuntura do Sistema Único de Saúde. O que você pode estar apontando que foram as principais marcas que fizeram com que o COSEMES esteja nesse novo momento de conjuntura frente a essa participação no controle social, esse fortalecimento? Presidente, eu acho que vou resumir uma só palavra, e dentro dessa palavra a gente vai falar um pouco sobre esse momento. Primeiro, a quebra de paradigma. Foi uma grande evolução para o COSEMES. Como a mãe Fátima dizia, o conselho lá não era bem visto, o nosso conselho de secretários. Isso a gente ouvia dos conselheiros. Isso foi uma quebra de paradigma com a sua indicação, indicar Sócrates na titularidade e eu na suplência. E eu, do meu jeito, sempre procurando sempre ouvir e falar muito pouco. Eu falo muito pouco lá, mas nesse último debate de planejamento, eu dei uma palavra lá, comecei a me interagir, comecei a participar. Isso é o primeiro ponto, foi a quebra de paradigma. O senhor acertou em cheio quando o senhor fez essas indicações. Sócrates, pela experiência que ele tem, pela integração que ele tem lá dentro do Conselho Estadual, e quero fazer um adendo aqui e parabenizar os gestores de todo Pernambuco com a gestão. Por que, Sérgio, você está dizendo isso? Porque lá no Conselho, na eleição, a gente sabia que era a vez da gestão para indicar o candidato. E democraticamente, por isso que eu tenho orgulho de dizer que hoje eu sou conselheiro, democraticamente todos se entenderam e elegemos a mãe Fátima, vice-presidente do Conselho do Usuário, e Gutenberg do segmento trabalhador. Isso. De uma forma democraticamente. Pessoas inteligentes, pessoas que nos abraçaram de uma forma tão positiva, onde todos os dias estávamos lá debatendo. Isso é um sinal positivo para a gestão estadual. Isso é um sinal de elegância, um sinal de respeito aos usuários que fazem parte. Isso é a primeira coisa, foi paradigma. E os avanços que nós vamos ter foi o que o senhor acabou de falar. O senhor assume a presidência do COSEMES, mais ou menos vai fazer um ano. Isso, em maio. Isso. Agora em maio faz um ano. E o senhor, num podcast desse, com a mãe Fátima, com uma conselheira muito forte, onde tem uma presença significativa, o senhor anuncia que vai criar um núcleo dentro do COSEMES para debater o controle social. Isso faz com que nós lá da ponta, secretários municipais, vamos olhar com um olhar diferenciado. Diferenciado no sentido de conversar com o prefeito do município, diferenciado de dialogar com o conselho municipal e dialogar com os segmentos. Isso sim é gestão pública de qualidade. Isso sim é dar espaço aos 184 municípios para, junto desse núcleo, debater e se envolver com o Conselho Estadual. Isso. Porque eu já estou no Conselho Estadual há alguns meses, estou me envolvendo. Porque o senhor sabe mais do que eu da nossa responsabilidade enquanto gestor, porque quando a gente se ausenta, mãe Fátima, de um município pequeno, está lá o usuário todos os dias na porta da gente querendo falar com o secretário, porque o secretário vai dar uma solução. E a gente está ali para tentar ajudar. Isso me fortalece. Mas o maior desafio, presidente, foi quebrar esse paradigma, unir o Conselho Estadual e unir o COSEMES Pernambuco. Parabenizo o senhor e todos os 183 secretários de Pernambuco e o Conselho Estadual por nos receber tão bem. Sócrates. E outro fato muito importante, Sérgio, que aconteceu foi na realização das conferências municipais. Toda a conferência municipal tinha alguém do COSEMES participando, né? Vendo as propostas do município. Isso foi um fortalecimento muito grande para o COSEMES e para o controle social. E um momento inédito, né? Foi uma coisa inédita que nunca aconteceu. Todas as conferências municipais, tinha alguém lá do COSEMES acompanhando. A gente sabe que a agenda do secretário é muito grande, mas sempre tem a indicação de alguém para estar participando. Se o município precisava de alguma ajuda, mas isso foi um fortalecimento enorme para o controle social. Eu só fazendo um adendo, uma ideia sua, tá certo, presidente? É bom que fique bem claro aqui nesse podcast. Foi o senhor que me chamou lá na presidência
e disse, na nossa regional, presidente, verifique como é que a gente faz para estar junto dos nossos colegas secretários. É mais uma ação sua enquanto presidente, e este conselheiro aqui, este secretário, aderiu à ideia e nós dividimos e fomos quase a 99% dos municípios. Chegamos a quase 99%. E quando nós não poderíamos, o senhor pedia para ligar para um colega de perto, para ver se o colega de perto ia lhe representar, que o senhor acompanhava lá no grupo. Porque isso fortalecia o secretário que estava lá, junto com a presidência dos conselhos, e fortalecia a regional nossa enquanto a presidência do COSEMES. Parabéns ao senhor e toda a sua equipe. Eu acredito que a representação, o nome em si de representação, ela existe para ser exercida, né? Quando a gente fala, que foi falado, né, na representação dessa nova conjuntura do Conselho Estadual de Saúde, a gente sente, eu não sei se você já consegue sentir o peso da responsabilidade, né, que se tem na envergadura, né, da posição que se tem de representação. E eu acredito muito que situações elas vão acontecendo através dos tempos, e hoje a gente tem uma representação do Conselho Estadual através da presidência, na representação dos trabalhadores com Gutenberg. A gente tem a representação de Mãe Fátima na dos usuários, onde houve essa conjuntura de entendimento, de respeito, de elegância e de necessariamente observação do que o Estado de Pernambuco precisava neste momento para representação. E quando se fala em representação, eu acho que é isso. Representação é participar, né? Não adianta você querer exercer uma representação onde você está ali nomeado para aquela situação de representação e não tem disponibilidade, não falo interesse, mas disponibilidade de estar participando. Quando você se coloca para estar nessa representação, seja ela qual for, você já sabe que vai ter que ter aquele dispêndio de tempo, aquela responsabilidade de ter aquele compromisso nessa representação. E eu acredito que os apontamentos que a gente fez dentro do Conselho Estadual de Saúde para estar voltando a ter esse papel de companheirismo, de soma que o COSEMES Pernambuco tem que estar trazendo para o Conselho Estadual de Saúde, a gente fez muito assertivamente, colocando Sócrates na titularidade e Sérgio na suplência. E aí não foi inserido um termo que vocês dois têm, que eu acho muito interessante da gente colocar, que é a sensibilidade, né, que vocês têm frente a toda a conjuntura que chega. Vocês realmente conseguem e estão disponíveis a estar absorvendo o que os municípios precisam. Estão fazendo muita discussão com o COSEMES, com o núcleo do COSEMES, né? Por isso que a gente vai estar criando esse núcleo da questão do controle social, porque é uma frente que ela já deveria existir, né? Essa frente para esse tipo de discussão, coisas que a gente consegue estar discutindo, mas não de forma condensada. Isso faz com que a gente tenha essa necessidade. E aí eu pergunto para a Mãe Fátima como a gente conseguiria ampliar e diversificar a participação da população, garantindo a voz à comunidade, né, as comunidades tradicionais, etc., os movimentos sociais e usuários do Sistema Único de Saúde. Como é que a gente consegue ampliar e diversificar essa participação popular? Bem, para mim ampliar, já está no meio caminho andado, que é isso aqui. Isso. Tá? É essa parceria do COSEMES. Mas eu vou além, eu vou lembrar de algumas pessoas que foi na conferência, né, que me questionaram, que para mim conferência é um espaço de fala, né, construção das propostas, mas é um espaço de fala. Sim. E essas mesmas pessoas, que eu vou aproveitar vocês, né, Sérgio e Sócrates, mas Mãe Fátima, às vezes, o secretário de saúde, ele não tem essa sensibilidade que a senhora está tendo. Porque a gente sabe as dificuldades. Para aquelas pessoas, tanto trabalhador quanto usuário, ele está no local da conferência. Então, o que é que eu peço? Mais sensibilidade dos secretários de saúde, nesse sentido, sabe? Do transporte, do acolhimento, da hospedagem, né? Porque a gente sabe que na última conferência estadual a gente teve uma fatalidade. Isso. Né? Isso. Infelizmente, pessoas que contribuíram muito, deixaram sua história e seu legado aí. Mas que a gente tem essa sensibilidade, sabe, Sócrates, com essas pessoas que vêm, às vezes, de município distante, longe mesmo. E
eu presenciei, mas por uma questão de ética, não vou falar nem do município, nem a pessoa, mas do motorista chegar e dizer assim, não, mandaram deixar. Mas como é que a gente vai voltar? E isso desconstrói. E muito. Muito. Porque o controle social, ele pede o quê? Ele pede a sensibilidade das pessoas, o acolhimento. Porque se eu não tenho isso, se eu não conseguir sentir tua dor, o que é que eu estou fazendo aqui? Controle social é isso. Eu me fortalecer sentindo tua dor. E fazendo de tudo para que você se sinta bem, para você executar perfeitamente bem o teu trabalho. Então eu peço a sensibilidade, a compreensão e o acolhimento dos secretários de saúde dos municípios, nesse sentido, de dar todo um suporte para o que seus municípios eles consigam participar das conferências, mas de uma forma que eles se sintam acolhidos. E, gente, muitos não estão sendo. Eu estou falando assim, de coração. Porque vem trabalhador que, para mim, eu fico sem entender. Como é que meu secretário, desculpa, Elídio, sabe que eu vou estar naquela conferência e eu tenho que levar uma declaração? É contraditório para mim, sabe, Sócrates? Porque existe toda uma questão, existe aquela... A gente sabe que tem que ser feito um processo ali, naquele município. Então, se saem os nomes, eu sei que aquelas pessoas vão estar ali. Correto? E eu vi, assim, jeito apreensiva para pegar a declaração. Eu não estou querendo desfazer o trabalho de ninguém. Mas que para mim fica meio que contraditório, difícil de entender para mim. Sabe quanto simples usuária? A gente sabe que conselheiro ele tem um cargo de relevância e a gente tá nesse local aqui, eu tô por amor. Foi como a gente riu, né? Eu tava comentando lá na recepção que é o bichinho do controle social. Quando morde, você não consegue. Não sai mais. Não sai mais. Isso. E é uma coisa boa, sabe? Toda essa adrenalina, ela me alimenta espiritualmente. Porque é justamente o que eu faço no meu cotidiano, na minha casa. Porque a gente realmente faz o acolhimento. Quem é de terreiro, e que bom, o Conselho Nacional de Saúde, no ano passado, ele reconheceu como terreiro espaço de promoção à saúde. Isso. Né? E que não é a saúde apenas física, mas é mental e espiritual. Então, assim, quando eu vi isso acontecer, do motorista dizer, e a gente ter que sair articulando carona para que essa pessoa, gente, mulher, e a gente sabe como o feminicídio está por aí. Aí eu fiquei imaginando, que hora essa criatura vai chegar no município dela? De madrugada. Então, eu peço assim, sabe, que os secretários de saúde revejam isso aí. Porque, eu vou repetir sempre, quem vai lucrar somos todos nós. Porque aquela pessoa que sai do município, ela não vai à toa. Ela está querendo contribuir. Ela está querendo expor sua proposta, defender sua proposta. E todos nós, gente, vamos ganhar com isso. Sabe? Peço a Sócrates, peço a você, Sérgio, que leve isso, apesar que muitas pessoas vão nos ouvir, leve isso, que eu tô, não tenho vergonha de dizer, rogando essa sensibilidade, esse acolhimento para essas pessoas. E mais uma vez o COSEMES está de parabéns, através de você, que como você falou, achei muito bonito, não é só Elídio, é toda uma equipe. Isso. E essa equipe, ela tem que ser reverenciada. Essa equipe tem que ser aplaudida, sabe? Minhas palmas hoje vai para o COSEMES. Mas não é uma forma de estar... estou jogando confete, missa de corpo presente. Não. A gente que é da religião tem uma fala assim. É uma questão de você estar sendo justo, de você reconhecer o trabalho. De você ver que a pessoa está justamente querendo isso. Esses avanços... que só acontecem quando você tem a atitude e a boa vontade de executar. Exatamente. Essa parte, né, da sensibilização dos gestores, isso aí eu já vinha pensando porque toda conferência
estadual e quando sai para a Conferência Nacional de Saúde, há relatos, e não são poucos, né, quanto a essa conjuntura de entendimento talvez não completo de alguns gestores, né, ao longo do território do estado pernambucano, frente aos representantes do seu município que vão compor ali enfim, a delegação para estar numa conferência estadual ou que conseguem passar da estadual e ir para conferências nacionais de saúde. E a gente, nessa última agora, fez alguns trabalhos, algumas incursões, né? Lógico, a gente sabe que os secretários e secretárias ao longo do estado têm suas autonomias, mas a gente tem o papel de representação de todos eles e a gente tem sim que fazer pelo menos aquela tratativa, aquela incursão, aquela conversa, e é justamente essa uma das ideias de intervenção que o nosso núcleo vai estar fazendo. É toda essa dinâmica de capacitação que por muitas vezes acontece, né, e assim não é pouco, infelizmente, porque a gente tem um giro muito grande de gestores, né, ao longo do processo, né, do período, e dentro dessa perspectiva de giro, alguns gestores eles conhecem menos de legislação, ou não só de legislação, eles conhecem menos, sabem menos da importância que se tem alguns processos do Sistema Único de Saúde, e um desses processos de alta relevância, até por isso que a gente está aqui, é a questão do controle social, da participação da sociedade civil organizada, e volto a dizer, sociedade civil organizada, na minha conjuntura, não é necessariamente aquela representação que tem um CNPJ, enfim, todo mundo que se disponibiliza e tem interesse em estar contribuindo com o SUS, ele é muito bem-vindo, e isso dentro dessa perspectiva que a gente tem hoje na conjuntura do COSEMS Pernambuco, né? E eu acredito que a gente vai estar avançando muito, sempre com o auxílio do Conselho Estadual de Saúde e, mais especificamente, o auxílio de pessoas, porque a gente sabe que as entidades, enfim, os órgãos, eles têm a sua estrutura de representação, mas as pessoas que compõem os órgãos é quem estão ativamente fazendo incursões nas políticas públicas, no dia a dia. E eu acho que eu comentei com o Sérgio, assim que a gente saiu daquele encontro em Pojuca, que foi quando eu lhe conheci, eu fiz: ô Sérgio, mas que áurea boa, eu não conhecia ela. Foi assim, empatia imediata, né? E assim, a gente vê quem tá, aquilo que eu falei, quem quer um nome na representação para sair ali num folder, e quem quer representar e quer participar. Existe, né, a diferença, Existe, né? Uma diferença muito grande, e eu acho que é isso que faz com que a gente possa estar avançando, é quando a gente tem uma convergência, num certo momento, de pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo sentido, o mesmo propósito. E aí essa convergência necessária que faz com que o processo, por vezes, a gente vê algum processo que ele vem lento, se a gente tirar um histórico, ele vem lento, daqui a pouco ele dá uma acelerada, e depois passa um tempo lento, depois acelera, a gente está num momento da acelerada desse entendimento, dessa convergência de ideias, de pensamentos, de sensibilidade. E aí, nessa conjuntura, eu já vou caminhando, eu tinha até comentado com vocês, a gente vai começar a conversar, e quando a gente vê, já vai estar acabando, a gente já vai caminhando aqui pro encerramento, porque quando a gente conversa, quando a gente fala do que a gente gosta, a gente pode passar o dia aqui, a gente pode passar aqui 2, 3 dias e a gente nem vai perceber, porque vão surgindo situações onde é o nosso dia a dia. Isso, se você me permite, por favor, completar. Eu também, assim, não gosto de achismo. A gente tem a necessidade da parceria das GERES. Sim, muito entendeu? Bem colocado. Isso é de grande relevância, a parceria das GERES. Porque é que está mais próxima, né? Está ali nos municípios. Principalmente, que eu acredito que eu até comentei com você, a gente está na construção do seminário regional. Existem muitos conselheiros, Sócrates, que não sabem nem o seu papel. Isso. Entendeu? Eu participei dos grupos de trabalho lá em Pojuca e percebi isso. Aí tinha uma senhorinha, eu achei super fofo. Eu disse: mãe Fátima, a senhora pode me falar o que é ser conselheira? Aí aquilo, sabe, me quebrou. Aí eu fiz, Nádia estava comigo, eu disse: ô meu amor, vou lhe falar agora.
porque é uma forma da gente trocar figurinha e você não imagina de que forma você também está me ajudando. Aí a gente explicou, inclusive o presidente do conselho estava lá, aí eu disse, gente, convida, porque ele tem que fazer a fala. Ele tem que vender o peixe dele. Porque para mim também democracia é isso, política é isso, né? É a política que eu acredito é essa, de você fazer a defesa. Aí Nádia convidou ele fez uma fala. Aí eu achei tão engraçado, ela chegou e disse assim, mas agora que você falou, quem me disse tudo foi ela. Então, nosso papel também é esse. E esse seminário, que a gente está nessa construção, que inclusive pós-carnaval, eu até agradeci a uma das regionais, que esse período é muito tumultuado para mim por causa do carnaval, né? Então, a primeira reunião que a gente vai fazer vai ser pós-carnaval, para, de fato, dar o gatilho para começar essa construção. E a parceria com as GERES é de suma importância. A GERES e vocês vai dar um suporte que a gente vai pegar a realidade. Apesar que a gente já tem, vamos dizer assim, uma terça parte, que a gente tem construir um checklist de 75 perguntas. Então, a gente tem ideia de como é que está funcionando aquele conselho ali. E foram 5 municípios que a gente fez. E olha o quanto falta. E a gente pretende fazer em 2 dias, mostrar justamente aquilo ali. Foi como eu falei, a gente não tem intenção de mandar, porque o município, como bem você falou, ele tem a sua legislação ali, a gente sabe como é que o município funciona. A gente quer entrar quanto parceiro e mostrar, principalmente aos conselheiros, o que é o papel de um conselheiro. Não de trabalhador estar no lugar de usuário. Que a gente sabe que teve essas dificuldades nas conferências. Isso. Eu fiquei com medo de ser taxada como a quem estava torando. Porque eu estava no credenciamento. Então, chegou coisas que eu disse assim, eu agradeço muito, que eu tenho muito medo de machucar. Porque minha avó já dizia assim, quem não quer para si não dá aos outros. Então, eu abordava a pessoa e disse, meu amor, infelizmente, eu não tenho como deixar você participar. Porque é uma questão de eu estar sendo correta. Eu vou estar ferindo a resolução 453. E você vem de conselho, você está entendendo o que eu estou falando. Aí a pessoa olhava assim, aceitava, saía de cabeça baixa. Aquilo me acabava. Por quê? Porque eu sabia que aquela pessoa veio para contribuir. E que, às vezes, o processo ele foi errado lá atrás. E ela pagou por isso. Então, a gente tem que rever isso, sabe? Orientar, dar o conhecimento ao povo. Eu ainda ouvi assim, mas não se dá muito conhecimento ao povo. O que é isso, minha gente? O que é isso? O SUS está aí, foram os movimentos sociais que estavam na rua. Houve contribuições de gente de grande porte? Houve. Mas a força está no povo. Isso. E se a gente está alinhado com o povo, todos nós vamos ganhar. Então, assim, eu peço que vocês levem isso, sabe? Já falei da importância das GERES e conto com a participação, com a parceria de vocês e das GERES, para que a gente possa fazer um trabalho legal. Eu quero sair do conselho, do SES, mas deixar o legado, deixar uma história positiva. Amém. Sabe? Não uma história assim, ela balançou a cabeça, ela não me representou. Então isso iria me frustrar. Eu quero deixar um trabalho legal. Eu quero dizer assim, a mãe Fátima realmente ela representou o segmento dos usuários. Muito bem. Mas não é a Ialorixá. Ialorixá, para vocês entenderem, é o meu papel, sabe? No terreiro. Existe a Ialorixá, existe a vice-presidente do Conselho Estadual. Eu estou aqui quanto vice-presidente do Conselho Estadual. Apesar de ser uma mulher candomblessista, de ser Ialorixá, e faço a defesa não só dos povos de terreiro, mas quilombola, indígenas, sabe? População cigana / romani,
Porque são seres humanos, não são números. E a gente está querendo dar voz a esses seres humanos. E defender os seus direitos, não só deveres. Bom, é isso. Bem que quando a gente começou aqui, esse podcast, eu falei que a gente ia aprender muito e aqui eu só estou absorvendo aqui, aprendendo com vocês três. Por isso que a gente fez esse convite a essas três personalidades aqui do controle social no estado de Pernambuco, tanto no nível municipal, no nível estadual. E a gente teve esse ano também os 89 anos do Conselho Nacional de Saúde, que é de extrema relevância. E eu acredito que é isso, é dentro dessa conjuntura, desse diálogo que a gente vai construindo o SUS dentro do nosso estado, com a participação de todas e todos que devem estar participando, que devem estar contribuindo, que devem estar somando para que a gente vá avançando cada vez mais. E a gente vai chegando, pessoal, ao final do nosso primeiro podcast de 2026, né, que trouxe como temática o controle social. E eu vou passar aqui para uma breve finalização, uma breve saudação aqui de finalização, começando agora por Sérgio. Sérgio, sua saudação e sua fala final aqui nesse podcast que só fez somar. Agradecer ao COSEMES, agradecer a presidência, agradecer os técnicos do COSEMES, a diretoria administrativa do COSEMES, agradecer a 4ª Regional de Saúde, a qual faço parte, agradecer a GERES, que é uma parceira da nossa gestão, agradecer aos 152 municípios que a gente representa também no Conselho, fora a minha regional, e agradecer em especial ao senhor, que teve a hombridade de nos indicar. E tenha certeza que enquanto nós estivermos lá à frente do Conselho Estadual, junto com a Mãe Fátima, junto com o nosso presidente, junto com os nossos conselheiros estaduais, irei defender a bandeira do SUS, irei defender a bandeira da nossa representação COSEMES, acolhendo o que a Mãe Fátima aqui falou. Muito obrigado, presidente. Agora eu quero passar aqui para Sócrates. Sócrates, seus agradecimentos. Agradecer nesse momento importante, histórico do controle social, agradecer a todos os conselheiros municipais de saúde, aos conselheiros estaduais, à Mãe Fátima, ao nosso vice-presidente do Conselho Estadual, a você, Elide, por essa oportunidade. Eu acho que é assim que juntos a gente vai fortalecer o controle social. Muito bom. Mãe Fátima, seus agradecimentos. Assim, vocês namoram no meu coração, né? Que bom. Agradecer a todos vocês, a essa equipe maravilhosa, ao menino, a Heloísa, né? A todos vocês mesmo, porque a gente fica tão bem quando é bem acolhido. Veja, né? E a gente tem que sempre repensar nisso, sabe? O que é que eu tô fazendo? Qual é o meu papel? E vocês todos estão de parabéns. Eu vou sair assim super feliz, honrada por esse convite, sabe? E a todas as secretarias, todos os conselheiros municipais, estaduais, ao meu colegiado, eu digo meu colegiado porque são pessoas que confiam em mim, acreditaram em mim, e eu quero honrar isso, sabe? Eu quero honrar toda essa credibilidade que foi colocada, foi exposta para mim. E eu acredito que eu estou fazendo minha tarefinha, se não 100%, pelo menos 20%, que para mim já é meio caminho andado. Mas eu preciso, assim, de unir esses elos. A gente tem que desatar os nós. O que a gente fez, eu não digo errado, o que a gente não conseguiu concluir, vamos esquecer, né? O ano está começando. Apesar que as pessoas dizem que só começa, o Brasil só funciona pós-carnaval. Não, a gente está funcionando aqui. Isso. Né? A gente está funcionando. Então a gente esqueça isso. E vamos assim botar na cabeça e a vontade de fazer o melhor. E já começou, através disso aqui, desse podcast. O melhor de cada um da gente aqui já está sendo executado. E isso é bom. E vocês terão eternamente meus respeitos. Que a gente fala assim, na minha linguagem de terreiro em Yorubá, Mojubá um bobô. Meu respeito a todos vocês. E é isso, pessoal. Agora, depois de uma aula dessa aqui, a gente está finalizando o nosso primeiro episódio do podcast COSEMES Pernambuco, com a temática Controle Social em 2026. Sigam a nossa página no YouTube, COSEMES PE. E também, para ter acesso a todo o conteúdo do COSEMES Pernambuco, vocês também devem seguir a gente na plataforma do Instagram, @COSEMESPE, para poder ter toda essa conjuntura do debate político, municipal, estadual e em nível nacional, com todas as novidades, com todo o conteúdo que o COSEMES vem trazendo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença e
Tenham todos uns ótimos momentos de retorno. E, pessoal, o próximo podcast a gente vai estar trazendo mais convidados de extrema envergadura para estar somando com a desenvoltura do Sistema Único de Saúde no estado de Pernambuco. Até lá. Axé.